A paz do Senhor, meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos. Nós vamos falar sobre o sábado, sobre Jesus ser o Senhor do sábado. Mas antes de lermos, nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou orar com vocês e pedir a direção do Espírito Santo para que Ele tome a direção dessa mensagem e que ela encontre o lugar certo no coração de cada um dos irmãos que ouvirem. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Jesus, pela tua misericórdia. Senhor, porque é a tua misericórdia que nos traz até aqui. É a tua misericórdia, Senhor amado, que tem cuidado de nós, Senhor amado, durante esses dias tão difíceis, dias tão tenebrosos. Jesus, se revela a nós agora, Senhor, através da tua palavra. Que essa mensagem, Senhor amado, toque ao meu coração, Senhor, e também ao coração de cada um dos irmãos que estiverem ouvindo, cada um, Senhor amado, que ouvir essa mensagem postada depois, Senhor amado. Jesus, que sirva de bênção, Senhor Jesus, de transformação e renovo na vida dos irmãos, Jesus. É o que eu te peço, no teu nome santo e maravilhoso, Jesus Cristo. É por ti que nós fazemos isso, é para a glória do teu nome, não do nosso, Jesus. É para engrandecimento do teu nome, não do nosso, Senhor. É para aprendermos mais de ti, Jesus, para nos conectarmos mais a ti, Jesus. Porque é disso que nós precisamos, Jesus. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, é isso que eu te peço, Jesus. Fica comigo agora, Senhor, durante essa mensagem e com cada um dos irmãos que estarão ouvindo, Senhor, essa ministração. Essas breves palavras, Jesus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Desde já te agradeço, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos fazer uma leitura. A palavra hoje se encontra também no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23 ao versículo 28. Que fala sobre a discussão sobre o sábado. E diz assim: Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era um sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, desde o primeiro versículo do primeiro capítulo de todas as exposições que temos escutado até agora aqui, uma coisa nos chama a atenção e é gritante em todas essas passagens, que os inimigos declarados do ministério de Jesus Cristo são aqueles que deveriam ser os maiores apoiadores dele. São os escribas e os fariseus. Eles que eram os senhores, os doutores da lei, os conhecedores da palavra. Eles se tornaram os maiores inimigos e perseguidores de Deus. A ponto de Jesus estar caminhando na seara, como diz no versículo 23. Num sábado, enquanto caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Eles haviam santificado o sábado. O sábado, para eles, havia se tornado uma espécie de instituição sagrada. Wiersbe diz que os judeus consideravam o sábado uma instituição sagrada. Deus deu esse dia ao povo de Israel depois que saíram do Egito. E ele era um sinal especial entre Israel e Jeová. O sábado para eles havia se tornado tão sagrado,
que para eles o sábado se tornou uma espécie de prisão. Eles transformaram o sábado em uma prisão. Vocês já ouviram falar de prisão de regime semiaberto? Em que as pessoas saem de dia, mas têm que voltar à noite? Pois bem, no sábado funcionava dessa forma. Durante a semana eles tinham uma conduta, mas o sábado era retorno para a prisão. O dia que era estabelecido por Deus para que houvesse um deleite entre o povo e Deus, para que houvesse uma ligação, um momento em que o povo se deleitasse na presença de Deus em adoração, rendendo graças ao Senhor, orando ao Senhor, se entregando ao Senhor, aprendendo a respeito de Deus, eles haviam transformado isso em algo que aprisionava o povo. Êxodo 20 diz que Êxodo 20 traz essa questão, traz esse relato. Porém, quando Jesus começou a quebrar abertamente as tradições do sábado, foi como se Jesus estabelecesse uma guerra contra a religião dos judeus. Então Jesus, quando caminhava com os discípulos pelos campos de cereais, os seus discípulos se alimentaram daqueles cereais. Prontamente os fariseus foram para cima de Jesus, mas só um pouquinho. Como é que pode eles no sábado estarem se alimentando? Vocês não sabem que no sábado é proibido que isso aconteça? Porém, a lei de Moisés, em Deuteronômio, vamos ler junto aqui. Deuteronômio 23, 24 e 25 diz assim: quando vieres a vinha do teu próximo, então poderás comer uvas, conforme o teu desejo, até que estejas saciado, mas não porás nenhuma no teu vaso. Quando vieres a plantação de grãos do teu próximo, então poderás arrancar as espigas com a tua mão, mas não poderás passar uma foice na plantação do teu próximo. Então eles não estavam desobedecendo a lei de Moisés, mas acontece que os fariseus, em cima da lei de Moisés, haviam criado 39 itens a mais, questões a mais, proibições a mais em cima dessa lei. Não havia tantos detalhes assim na lei de Moisés. Foram eles que criaram esses detalhes, colocando um jugo sobre aquele povo, sobre as pessoas. Eles colocavam um jugo sobre as pessoas. E eu vou ler para vocês algumas das coisas que era citado na lei de Moisés. Por exemplo, não era permitido acender uma fogueira para cozinhar, apanhar lenha, carregar fardos, nem realizar negócios. Porém, a tradição judaica desenvolveu os detalhes acerca da lei, chegando até a informar as distâncias exatas que poderiam ser percorridas no sábado. 2.000 côvados, conforme Josué 3,4, ou seja, cerca de 1.320 metros. Eles estabeleceram um número de metros em que a pessoa poderia caminhar, e passando desses, se fosse 1.321 metros, você estaria em pecado contra a lei. Até 1.320 não, mas 1.321 deu. Está em pecado. Transgrediu a lei. Em resumo, o sábado havia se transformado num fardo impossível de carregar, símbolo da escravidão religiosa que prendia a nação. Eles estavam escravizando a nação, colocando esse jugo sobre as pessoas. Então eles chegam diante de Jesus, perguntam a ele por que os seus discípulos desobedecem à lei colhendo o cereal no sábado, porém eles não estavam desobedecendo à lei. A lei de Moisés diz que se eles sentissem fome, se eles estivessem com fome e estivessem na plantação do vizinho, eles poderiam saciar a sua fome sem passar a foice, sem colher a mais, mas somente para matar a sua fome, saciar a sua fome. E o que acontece?
Eles fazem isso. Só que para os fariseus, o fato de eles arrancarem a espiga e tirarem a casca da espiga com as mãos, para os fariseus, simbolizava que era trabalho. Para eles simbolizava trabalho retirar a casca das espigas com as mãos. Agora vejam vocês, como hoje em dia nós vemos acontecer esses tipos de coisas dentro das igrejas. Vocês percebem como o homem cria normas e leis que submetem o povo a um jugo desigual, a um jugo que não vem de Deus. Eu tenho até um relato próprio meu, um testemunho próprio meu. Eu deveria ter uns 13 anos, 14 anos de idade. E eu fui tocar em um evento numa congregação, era um domingo à tarde, muito quente, no verão, muito quente nessa congregação. E eu fui com uma camiseta como essa que eu estou agora, com uma gola assim. Cheguei, montei a minha bateria no conjunto que eu tocava, montei a bateria, e tanto eu quanto o contrabaixista que estava comigo, nós estávamos sem gravata. Mas aquele culto começou às 3 da tarde. Todos aqui sabem que para músico estar na igreja com bateria montada às 3 da tarde, no mínimo ele chegou lá a 1 hora da tarde. Então nós fomos cedo para lá, nós chegamos cedo lá para montar o equipamento. E aconteceu que na hora de começar o culto, quando chegou o pastor daquela igreja, ele chamou o encarregado daquela congregação, e o encarregado veio educadamente, conversou comigo e com o meu colega e disse para ele: olha, vocês não vão poder tocar, porque vocês estão sem gravata. A gente ficou em choque, ao mesmo tempo mais espantado, porque nós sabíamos que o lugar em si havia essa regra, mas nós não sabíamos que para um adolescente num culto de 3 horas da tarde isso valeria, e também era algo que para nós seria comum, né? Não era um problema para a gente usar gravata, mas pelo fato de ser um culto 3 horas da tarde, num sol de 40 graus, a gente acabou indo sem a gravata. Coisa de guri. Não culpa a igreja, não digo que a igreja estava errada, a igreja quis nos matar ou coisa do tipo, mas para vocês verem como esse tipo de coisa ainda acompanha hoje os homens hoje em dia, porque os homens, quando têm certo poder na mão, eles gostam de estabelecer as suas regras, as suas normas, as suas leis. Eu conversava com um amigo esses dias em relação a pessoas que assumem departamentos dentro da igreja. E cada um que assume geralmente diz assim: agora eu vou colocar em prática o meu projeto. Agora o meu projeto eu vou colocar em prática. Mas é difícil a gente ver alguém que diga assim: eu orei, entreguei nas mãos de Deus, e eu vou buscar em Deus para saber o que Deus quer que eu faça nesse trabalho. As pessoas, quando elas têm uma mínima chance de colocar o seu poderio em prática, elas colocam esse poder em prática. E se precisar, elas passam por cima de qualquer pessoa. E nós não pudemos tocar naquele dia. Ficamos no culto, acompanhamos o culto, fiquei no culto, sentei, pedi perdão ao pastor da igreja, pedi perdão aos irmãos pelo fato de ter ido sem a gravata. Mas são coisas que o homem cria. Assim como lá os fariseus criaram esses 39 itens a mais, imagina limitando o número de passos que as pessoas poderiam dar no sábado, e se dessem um passo a mais ia ser pecado. Então o farisaísmo é isso, é esse legalismo, é essa porção de coisas que nascem de corações que não estão no centro da vontade de Deus. Então, prosseguindo aqui, então Jesus responde para eles. Jesus respondeu, versículo 25 diz assim: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Por que Jesus usou essa passagem de Davi?
Por que Jesus falou em Davi? Em Mateus tem 3 exemplos que Jesus cita, mas aqui em Marcos, Davi. Porque o público de Marcos era um público específico, eram os romanos, ele falava aos romanos, e para os romanos Davi era considerado um herói, um grande rei de batalha, general de batalha, um grande herói. Então eles tinham em Davi uma imagem de um super-herói. Eles tinham em Davi uma imagem de um grande rei. Então Jesus usa Davi. E aí é algo, irmãos, que me chama a atenção. Nós cristãos, nós em primeiro lugar, irmãos, nós devemos estar sempre alinhados com a palavra. Nós temos que estar preparados, porque a palavra é o meio de nós nos livrarmos do legalismo. Porque se nós não conhecermos a palavra, qualquer pessoa vai chegar e vai falar qualquer coisa para nós, e nós vamos acabar aceitando, porque nós não conhecemos o que é a vontade de Deus. Nós não conhecemos o que é a real vontade pela palavra. Então, é por isso que nós vemos hoje tantas aberrações acontecendo dentro das igrejas, onde tem uma pessoa que dita e todo mundo vai lá e faz cegamente, porque eles não conhecem a palavra. Porque não conhecem a palavra. E Jesus fez o quê? Jesus citou a palavra para eles. Jesus citou a palavra para eles. Jesus citou Davi para eles. E Jesus disse para eles, vocês não viram o que Davi fez? Davi se alimentou dos pães da proposição. E sabe por que o sacerdote Abiatar, aqui tem um quê aqui em relação ao nome Abiatar, mas eu não vou entrar nesse item aí. Não vou entrar nisso aí, depois vocês dão uma pesquisada. Por que Jesus fala sobre isso? Porque o sacerdote entendeu que o pão da proposição que ficava diante do altar nunca teria sido tão santo, tanto quanto foi quando alimentou aqueles que estavam com fome. O pão santificou-se ainda mais quando ele alimentou Davi e aqueles que estavam com ele com fome. Porque era para isso que o pão servia, para alimento. E para eles não. E aqui a gente vê, para os fariseus não, e aqui a gente vê como os fariseus eles davam pouca importância para a vida, para o homem em si. Para eles, as regras e as normas, as leis, eram mais importantes do que a vida. Eram mais importantes do que as pessoas. E Jesus vem. E quando Jesus vem com os seus discípulos, e os seus discípulos comem, se alimentam daquela seara, Jesus está mostrando aqui para nós que em Jesus existe a liberdade. Em Jesus nós temos a liberdade. Em Jesus nós somos saciados. Jesus é o único que pode suficientemente saciar a nossa alma. Ele é suficiente para saciar a nossa alma. Saciar o nosso coração e os desejos da nossa alma. Ele é o pão vivo que veio do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus aqui mostra que eles estando com Cristo, eles estavam alimentados. Se dependesse dos fariseus, eles morreriam de fome, mas não comeriam naquele sábado, porque era a regra. Tanto que Jesus depois, mais à frente, vai dizer ali no capítulo 13 em diante, que o próximo colega vai falar sobre isso, quando Jesus cura um enfermo no sábado, para eles também foi terrível, porque eles se revoltaram quando Jesus curou o enfermo no sábado. Porque como é que pode Jesus curar ele no sábado? No sábado é proibido, não pode ter esse tipo de coisa. Para eles era mais importante manter a regra de não curar alguém no sábado do que talvez fosse o último dia de vida desse homem. Talvez pudesse ser o último dia dele. E Jesus preferiu curá-lo e dar vida para ele. Porque Jesus ele é vida e vida em abundância. Jesus, ele é vida e abundância. Então Jesus diz aqui no versículo 27, então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
O sábado foi feito para que o homem pudesse se chegar diante de Deus com prazer, com alegria. Para Deus é mais importante que o homem fizesse obras de justiça, obras caridosas, obras de amor. O sábado em Deus é um dia de amor. É um dia em que nós devemos praticar o amor. É um dia em que eles deveriam praticar amor, mas ao invés disso eles praticavam o legalismo. Eles estavam longe da vontade de Deus, longe do centro da vontade de Deus. Então Jesus diz ali, o sábado não foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem feito por causa do sábado. O sábado foi feito para que o homem se deleitasse em Deus. O sábado foi feito para que o homem tivesse aquele tempo com Deus e adorasse ao seu Deus. É para isso que o sábado servia. É para isso que o sábado servia. Então, quando Jesus vem e começa a transgredir as regras do sábado, que para eles era abominável, Jesus decreta guerra contra a religião deles, contra a religiosidade deles. A religiosidade deles. Eles sim eram religiosos. Eles não eram amorosos, eles eram religiosos. E o religioso tende a ser isso. O religioso tende a ser um legalista, um falso cristão. Ele presta mais atenção na regra de determinado local, de determinada igreja, do que ele olha para dentro da pessoa. Do que ele olha para a pessoa. Porque em determinados momentos nós devemos deixar certas regras de lado e olhar para a pessoa e nos colocarmos no lugar das pessoas. Quando nós nos colocamos no lugar das pessoas, nós podemos começar a entender o problema daquela pessoa, e aí sim nós podemos tomar o problema dela para nós e tentar ajudar de alguma forma, e dessa forma sim transformar isso tudo em uma atitude de amor. E Jesus diz aqui, portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Ora, se Davi pôde alimentar os seus soldados com o pão, ele pôde se alimentar com o pão que era santificado, quanto mais o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus poderia assim se alimentar no sábado. Quanto mais o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele sim é o Senhor do sábado. Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. E nele nós nos regozijamos. Nele nós adquirimos vida eterna. Nele nós encontramos a salvação. Nele nós encontramos a transformação. É nele que nós nos arrependemos. É nele que nós nos reunimos aqui todos os sábados. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Jesus Cristo é o Senhor dos nossos dias. Hoje nós temos aí seitas como o Adventismo, que vem da palavra advento, o próprio nome já diz, e eles têm para si que o sábado é o dia onde a pessoa deve se santificar e não fazer nada. Jesus é o Senhor do sábado, irmãos. Então, tanto faz se o nosso descanso de sábado ou de domingo não for um descanso de amor e de ligação em Deus, tanto faz o dia, irmãos. Tanto faz o dia. Mas se o nosso sábado, se o nosso descanso for Jesus Cristo, e em Cristo nós realizarmos as nossas obras de justiça em amor ao nosso irmão, em amor ao próximo, eu tenho certeza que nós vamos estar fazendo e nós vamos estar agradando ao coração do nosso Deus. Eu deixo essas simples palavras aos irmãos e peço desculpas por alguma falha aqui na gravação. Peço a oração dos irmãos pela minha família, pela minha vida, pela minha igreja. São momentos difíceis na igreja, alguns irmãos enfermos, tivemos bastante irmãos enfermos, infectados, mas nós temos que continuar, a obra não pode parar. Agradeço vocês pela paciência de terem me escutado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
Amém? Deixo essas palavras aqui em nome de Jesus. Jesus é o Senhor do sábado e Ele é o Senhor da tua vida e da minha vida. Deus te abençoe.